amortizar. Olá você, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Enriquecendo com Ações. Hoje nós vamos falar de renda fixa, então não vou enrolar, vou direto ao assunto. Essa é uma aula completa que eu preparei para você, investidor iniciante. Como começar, proteger e multiplicar seu dinheiro com segurança. Por que eu falo isso? Porque muitos investidores iniciantes começam pelo investimento em ações, o que não é correto. Primeiro você deve fazer um colchão de segurança financeiro para que você possa ter tranquilidade quando você começar a investir em ações. Você fazendo a reserva de emergência, você vai ficar muito mais tranquilo quando começar a investir em ações. Primeiro que te dá um tempo para você amadurecer os investimentos em ações, e segundo que você vai investir em renda fixa, um recurso que você não pode perder. Então vamos direto ao ponto. O que é renda fixa? Renda fixa é um investimento em que você sabe de antemão, com antecedência, as regras de rendimento, ou seja, as regras do jogo, ou seja, como e quando o seu dinheiro será devolvido com juros. Porque sabemos que o dinheiro é um produto. Se eu empresto esse recurso ao banco, eu quero que ele me devolva com uma remuneração. E essa remuneração é os juros, como acontece com o aluguel. Se você tem um imóvel, você aluga e você recebe por esse aluguel do imóvel a remuneração. Quando você aluga, entre aspas, aqui o seu dinheiro, você também quer receber uma remuneração que é os juros. Então, pense assim, na renda fixa, você empresta seu dinheiro para alguém, banco, pode ser de preferência os 4 grandes bancos te dão maior segurança, que seria o Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Empresa, no caso da debêntures, mas aqui não é o caso, a gente não vai falar de debêntures, é quando uma empresa emite um título de crédito para captar recursos junto aos credores no mercado, mediante B3, e o governo com o Tesouro Direto. Vamos falar aqui do Tesouro Selic, em relação à liquidez, que é muito importante você saber. E, em troca, recebe juros. Então, a pergunta é, para que serve a renda fixa? A renda fixa é a base de qualquer planejamento financeiro, ou seja, um colchão de segurança, uma proteção do seu dinheiro. É onde você guarda o dinheiro que não pode perder. Aquele recurso que você guardou para pagar a faculdade do seu filho, aquele recurso que porventura você tem que lançar a mão hoje por causa de um problema de saúde. Então são recursos que você tem que ter guardado. Você precisa ter esses recursos guardados e o melhor lugar é a renda fixa. O melhor investimento seria a renda fixa. Principais objetivos da renda fixa. O primeiro deles é a reserva de emergência. E qual o tipo de aplicação ideal? Que haja liquidez diária. Então nós temos o Tesouro Selic e temos o CDB com resgate imediato, que é o CDI 100% da Selic. Então, aqui é importante você já saber que é o CDB com 100%, o CDI 100% da Selic. Então, você tem um investimento que vai se aproximar da remuneração da Selic, e tem o Tesouro Direto Selic também. São as duas principais no caso de investimentos para reserva de emergência. Quando falamos de um planejamento de curto prazo, de 1 a 2 anos, nós falamos do CDB, LCD até 2 anos. Não estamos mais falando de liquidez diária, porque não nos interessa resgatar esse recurso a qualquer momento, a qualquer tempo. Lembrando que o Tesouro Selic leva aí até 24 horas para você resgatar. Já o CDI 100% da Selic, você vai ter aí em torno, diariamente você vai poder retirar o recurso. É claro que você vai sempre haver perdas. Se você investiu para 2 anos e vai resgatar em 1, você vai perder o rendimento desse 1 ano que faltava.
Investimento de médio prazo, de 3 a 5 anos, nós temos o Tesouro IPCA, que é atrelado à inflação. IPCA é um índice que vai medir a inflação, e temos a debêntures, como eu falei, é um título de crédito. Aqui a gente está falando de médio e longo prazo. Aposentadoria a longo prazo, nós temos o Tesouro IPCA e o Fundo de Previdência aí conservadores. Como funciona a renda fixa? 3 formas de rentabilidade. Tipo pós-fixada. Como funciona? Rende conforme a Selic ou o CDI. Exemplo: Tesouro Selic, CDB 100% do CDI. CDB 100% do CDI, entenda-se aqui praticamente 100% da Selic. É muito próximo da Selic. E é aqui que a gente vai fazer a nossa reserva de emergência. Aquele recurso que tem que ter uma liquidez diária, mas ao mesmo tempo você não pode perder esse recurso. Ele tem que estar disponível no momento em que você precisar dele. Pré-fixada, aqui você vai definir, primeiro, pós-fixada, você vai saber o rendimento de acordo com a Selic. Se mudar a taxa Selic, você vai perder ou ganhar, mas em regra você garante a Selic, que é a taxa de mercado. Pré-fixado é aquilo que você já sabe os juros que você vai receber no final da aplicação. Tesouro pré-fixado é um exemplo. Se teria aqui 10% ao ano, então você garantiu 10% ao ano. Também uma boa opção, mas eu prefiro o pós-fixada, que é a taxa Selic. Principalmente se estivermos em momento de alta de taxa de juros. A híbrida tem uma parte fixa e uma parte atrelada à inflação. O IPCA, por exemplo, Tesouro IPCA, a inflação que tiver no período, mais 5%. Se a inflação for 5%, 5 mais 5, 10%. Então, você garante 5% e tem ainda a inflação. Então, nós temos aqui o IPCA. Dica para a reserva de emergência: sempre prefira pós-fixados, o rendimento acompanha a Selic. Aqui você tem que estar ciente que pode ser, se a Selic aumentar, hoje está 15%. Se ela aumentar para 16%, você vai receber a Selic. Se ela baixar para 10%, você vai receber a Selic também. Então existe aqui um risco aqui de perda do rendimento, nunca do seu capital. O seu capital está garantido 100%. É aqui o grande diferencial, você não perde o seu recurso. Você vai fazer uma reserva de emergência por isso. Esse é o primeiro objetivo. Os principais investimentos de renda fixa e quais as vantagens dele, né? Temos aqui o Tesouro Direto, quem emite é o governo. O risco é muito baixo. Não tem o fundo garantidor de crédito. Todos os perfis. Aqui tanto para curto, para médio, reserva. Tanto faz o objetivo. O risco é muito baixo. Porque quem garante é o governo. O CDB, certificado bancário de bancos. Aqui são os bancos. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, de preferência. Esses 4 bancos. O risco é baixo, porque existe até 250 mil o fundo garantidor de crédito. Aqui entra uma observação. Até 250 mil você pode fazer essa reserva. Acima disso, não recomendo, porque já não tem mais a garantia. E reserva de curto prazo. É uma reserva, né? Reserva e é curto prazo. Aqui a gente faz a nossa reserva de emergência, lembrando, no caso, pós-fixado. LCI e LCA, quem emite bancos, o risco é baixo, até 250 mil, e a reserva pode ser também para reserva. A vantagem aqui é que ele é isento ao imposto de renda. Debêntures são as empresas privadas que vão emitir via mercado de capitais. O risco é médio, porque é uma empresa, pode quebrar e ela não te pagar. E é um investimento para médio e longo prazo. Não tem garantia nenhuma, porque está na Bolsa de Valores. Não são ações, porque entre ações e título de dívida,
é mais fácil você receber as dívidas, porque existe uma proteção. A ações você não tem garantia nenhuma. Fundo de renda fixa, aqui é um fundo, então existe uma gestora, depende da carteira e dos títulos que vai ter ali dentro. Não tem garantia e todos os perfis. Em outras palavras, no meu entendimento, a melhor opção seria o CDB, né? O CDI 100%, que teria ali atrelado a taxa Selic. Se a taxa Selic está 15%, esse CDI 100% vai dar em torno aí de 14,70, mais ou menos. Reserva de emergência. Então vamos lá. Por que eu falei aqui e vou trazer um exemplo para a gente finalizar. Conceito. A reserva de emergência é um dinheiro para imprevisto. Você deve estar disponível a qualquer momento, com baixo risco, e rendendo acima da poupança. Esse é o objetivo, tá? Quanto guardar? Regra de 3 a 6 meses do custo de vida. Vamos dizer que você ganha o salário mínimo, seu custo de vida seja, por exemplo, 1.518 o salário mínimo, se eu não me engano. Vamos dizer que você tem um custo de vida aí de R$700, R$800 ou R$1.000 que seja. Você vai guardar R$100 por mês até atingir 3 vezes, pelo menos 3 vezes, considerando que você ganha o salário mínimo, 3 vezes esse valor. E aí você teria uma reserva de 3 vezes esse valor do seu custo de vida. Isso aqui é um exemplo simples, mas você pode fazer isso com qualquer valor. Eu dei um exemplo simbólico do salário mínimo, porque sempre quem ganha salário mínimo vai dizer que não pode investir. E eu entendo, é muito mais difícil. Mas se você não começa quando está difícil, quando você estiver ganhando mais, você também não vai ter o hábito de investir. Então se começa com pouco, para que você possa se habituar a criar o hábito de investimentos. Lembre-se, depois de 21 dias fazendo sempre a mesma coisa, se você repetir uma atitude durante anos, você vai criar o hábito. Então, se você não pode investir ainda um valor alto, invista um valor pequeno, para que você crie esse hábito. Vamos dar o exemplo de uma pessoa que tem um custo de vida de R$3.000 por mês. Essa pessoa tem um custo de vida, ela vai fazer uma reserva de 9.000 a 18.000. Agora, se ela vai fazer essa reserva de uma vez só? Não, claro que não. Ela vai fazer a reserva de acordo com o que ela pode guardar por mês até atingir esse montante. E aí sim ela vai lá fazer o seu investimento. Onde deixar? Tesouro Selic, segurança máxima, pode demorar um dia para resgatar. Ou CDB, liquidez diária, rende próximo ao CDI. Garantia até do Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil. Como a Selic afeta seus investimentos? A Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Serve como referência para todos os rendimentos de renda fixa. Se a Selic sobe, investimentos pós-fixados rendem mais. Por isso, a gente fala do CDI. Se a Selic cai, esses rendimentos diminuem e os pré-fixados passam a ser mais vantajosos quando há queda da Selic. Então, você vai sempre buscar a liquidez diária do pós-fixado quando a Selic estiver em alta, como é o caso, ela está em 15% e não em 10%, como foi feito aqui na época da aula. Um CDB de 100%, CDI, rende aproximadamente 10,75% ao ano. Você percebe que a Selic é 10,75%, o CDI, um CDB 100% do CDI vai render 10,75%. Dando continuidade aqui à parte de tributação e impostos. Essa parte é fundamental para seus investimentos, porque aqui vai definir o seu valor líquido de remuneração dos recursos que você vai investir na reserva de emergência. Então, temos aqui tipo de imposto: imposto de renda regressivo sobre o lucro. Aqui nós temos uma alíquota de 22,5% até 180 dias. Após
720 dias, você vai pagar uma alíquota de 15%. Mas é regressivo e eu vou abrir isso aqui melhor em vídeo oportuno. Mas observe que se você deixar o valor investido após 720 dias, você reduz 7,5% de alíquota, ou seja, você reduz a sua tributação em 50%. Isso é bastante interessante. O IOF só se resgatar antes dos 30 dias que você paga. Após os 30 dias há uma variação aqui de 0,96% da remuneração. É sempre em cima da remuneração, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, o imposto de renda vai ser em cima você vai pagar em cima do valor bruto. Já o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, você vai pagar em cima da remuneração. Mas esses valores eu vou abrir detalhadamente em aula oportuna e vou atualizar as informações caso necessário. LCI e LCA são isentas de imposto de renda e IOF, por isso são ótimas opções para a reserva. Mas como disse aqui, nós vamos optar pelo pós-fixado CDB 100% do CDI, porque ele aproxima a taxa da Selic e a gente acompanha o rendimento da Selic. Em se tratando de um mercado onde a taxa de juros esteja em alta, é a melhor opção, mas também porque tem liquidez diária. Como começar? Defina o valor da reserva de 3 a 6 meses de despesas. Eu prefiro sempre fazer 6 meses, ou seja, eu levo mais tempo compondo essa reserva, porque me dá uma segurança maior. 2. Abra uma conta em uma corretora confiável. Aqui é melhor você utilizar um banco grande, um banco que já tem aí know-how no mercado, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, ou até mesmo a Caixa Econômica, de preferência os 4 que estão no mercado de ações. Escolha produtos com liquidez diária e baixo risco. Liquidez diária é o CDI, que você pode resgatar a qualquer momento. Tesouro Selic, que você vai ter aí 24 horas para resgatar o valor. E baixo risco, o Tesouro Selic, o governo te protege. O CDI, um grande banco, já vai te dar uma segurança, e tem também o Fundo Garantidor de Crédito, que vai te dar aí também uma garantia até 250 mil, que eu acho que mais do que isso também não deve estar na reserva. Eu acho que já é um pouco de exagero. Você deixa de ganhar dinheiro em opções pouco mais arriscadas, mas que vão te dar também vantagens. LCI e LCA com liquidez diária, quando disponível. Aqui a vantagem de ser isento do imposto de renda e do IOF. Vamos fazer uma comparação aqui no final. Evite debêntures e pré-fixados para reserva, não tem liquidez imediata. Aqui lembre-se, o objetivo é renda fixa para compor a sua reserva. Você investe em ações, mas quer ter garantia de que não vai perder o recurso da família. Exemplo prático, reserva de R$10.000. Aplicação, Tesouro Selic, rendimento de 10,75%. Tesouro Selic acompanha a Selic. Vamos dizer, hoje a Selic está a 15%, seria 15%. Mas vamos com um exemplo aqui. 10,75%, imposto de renda aqui, imposto de renda 9,1% ao ano, então 910 seria o valor líquido. CDB 100% CDI, acompanha também a Selic, mesma coisa, ficaria em 910. Aqui essas duas são as melhores opções para a sua reserva. LCI e CDI isenta de imposto de renda, tem um maior rendimento, se você preferir, mas fica prejudicado em relação à liquidez diária. Você não tem a liquidez diária. Você não pode sacar a qualquer momento. E o propósito da reserva é que você possa lançar mão do recurso a qualquer momento. Mas percebam que você já tem um rendimento aqui maior, porque você é isento do imposto de renda. Exatamente porque tem a liquidez diária. Porque não tem a liquidez diária. Poupança 6,17 é muito menor que isso aqui.
617, mas ainda é menor. Fica parecendo que a poupança é atraente, e não é. Erros comuns de quem começa. Colocar reserva de emergência em ações ou fundos imobiliários. Isso aqui é um erro desastroso. As pessoas vendem automóveis, imóveis, vendem tudo para investir em ações, e a gente sabe que ações é uma renda variável e arriscada. Escolher CDB sem liquidez. Se escolher um CDB que não te apresenta liquidez, você não pode considerar uma reserva, até porque você vai perder os rendimentos. Focar só no rendimento, sem olhar o risco. Isso aqui é importante. Se você não olha o risco, você investe num banco fraco, um banco que pode quebrar, um banco digital, que está muito na moda hoje em dia. Ignorar o limite de 250 do Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Isso aqui é muito grave também, porque pelo menos você garante ali até 250 mil. Isso considerando a legislação. Não podemos garantir também que, se houver uma quebradeira geral, os 250 mil estarão garantidos, mas é o que nós temos e é o que a gente tem que trabalhar. Próximo passo: evoluindo da reserva para investimentos. Após formar sua reserva, comece a investir em títulos de médio e longo prazo. Exemplo, Tesouro IPCA. Estude fundos multimercados e ações gradualmente. Aqui é a minha praia, é aqui que eu trabalho. Use a reserva apenas para emergências, nunca para especular. Você tem aquele recurso lá que você pode lançar a mão a qualquer momento. Aí tem uma ação que você quer muito investir e de repente essa ação cai. Você tem que ter inteligência emocional para não sucumbir e lançar mão da sua reserva. A sua reserva é algo que não existe para investimentos. É uma reserva. Desemprego. Resumo final: conceito e essência. Conceito: renda fixa. Você empresta dinheiro e recebe juros. Melhor opção para reserva: Tesouro Selic ou CDB, liquidez diária, ou CDI, 100% do CDI. Meta da reserva: 3 a 6 meses de despesas. E aqui é importante, você não precisa... quanto mais você guardar, melhor. Se você tem condições de guardar um montante alto e formar logo essa reserva, o ideal. Mas se você não tem, como é o caso da maioria, você aos pouquinhos pega 10% do seu salário e vai guardando. Não importa o tempo que demorar, o importante é que cada dia você está ficando mais rico. Você está deixando de gastar para investir na sua reserva e posteriormente investir no mercado de ações. E nesse período que você está montando a reserva, você vai estudando o mercado de ações. Esse é a grande ideia. E aí eu me coloco à disposição aqui, o canal Enriquecendo com Ações, para ser te auxiliar nesse processo de estudos e de informação acerca do mercado de ações. Tributos: imposto regressivo, exceto LCI e LCA, que são isentos. Foco principal: segurança, ou seja, você não perder o recurso que você está investindo, e a liquidez. Se você gostou desse conteúdo, considere assinar o canal, clique no sininho para que você receba todas as informações quando nós publicarmos um vídeo novo. Dê o seu like, porque isso é fundamental para o canal. O YouTube reconhece que você gostou desse conteúdo e ele nos ajuda a fazer mais conteúdos parecidos, que a gente percebe que as pessoas estão abraçando a ideia. Um forte abraço, Deus te abençoe e sucesso em seus projetos pessoais e financeiros. Forte abraço e até a próxima.